Centro Educacional Fabrício Sampaio, aula de História, Geografia e Português do terceiro ano A e B, segundo bimestre, professora Sara Alecrim. Oi, crianças, vamos lá começar a nossa aula. Lembrando que a nossa aula é uma aula compactada, nós temos História, Geografia e Português, tá? Assista a aula até o final e vamos começar. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos à nossa aula. Separe o seu material, o seu livro de História e Geografia, que é o mesmo livro, o livro de Português, o caderno de Português, caderno de História e caderno de Geografia. Repetindo, livro de História e Geografia, caderno de História e Geografia, livro de Português e caderno de Português. Vamos lá? Nós vamos começar com o livro de História na unidade 4, em terras indígenas. O objetivo da nossa aula de hoje é refletir sobre as primeiras evidências de diferenças culturais entre portugueses e indígenas, analisar a função histórica da Carta de Pedro Vaz de Caminha. Vamos de novo relembrar um pouquinho do que nós já estudamos nessas aulas de História. Nós estudamos que as grandes navegações ocorreram por volta do século XV e XVI, tiveram como objetivo inicial fazer comércio por mar com as Índias, no caso atravessar o Oceano Atlântico. As especiarias eram o principal produto desse comércio. Os espanhóis apoiaram as ideias de Colombo na sua viagem, que acreditava que a Terra era redonda e foi o primeiro europeu da era moderna a chegar na América. Mas, como estamos falando em terras indígenas, nós vamos falar de Pedro Álvares Cabral, o que ele encontrou aqui quando chegou ao Brasil. Os primeiros contatos. A esquadra de Cabral chegou à terra que viria a ser o Brasil em 22 de abril de 1500. As primeiras tribos a avistá-los foram os tupiniquins, que tinham uma aldeia onde é hoje Porto Seguro, na Bahia. Esse contato causou um impacto muito forte nos tupiniquins, já que ficaram admirados pelas grandes caravelas e mais ainda ao ver um homem branco de barba e vestido da cabeça aos pés. Os primeiros contatos entre os indígenas e os portugueses foram amigáveis. Pedro Álvares Cabral chegou até convidá-los para conhecer essa embarcação. Ele levou os índios para conhecer a embarcação. Segundo a Carta de Caminha, os índios apontavam para o colar de ouro de Cabral e depois apontavam para o chão. Caminha interpretou esse gesto como um aviso de que aquela terra tinha muito ouro. Houveram também Os portugueses queriam uma madeira abundante no nosso litoral chamada pau-brasil. Olha só. Essa era a árvore que os portugueses tanto cobiçavam e exploravam. O pau-brasil é uma árvore originária do Brasil que ocorre na zona da Mata Atlântica, especialmente nas regiões do Nordeste do Brasil. Pode ser encontrado na zona litorânea do país, desde o estado do Ceará até o estado do Rio de Janeiro. Foi a descoberta da existência dessa espécie que deu origem ao nome Brasil. Olha, com esse descobrimento dessa árvore, nós tivemos foi onde se originou o nome do nosso país, Brasil. Inicialmente, o nome dado ao país foi Terra Brasilis, sendo depois modificada para Brasil. Prosseguindo, o pau-brasil, crianças, foi a primeira atividade explorada pelos portugueses em terra brasileira. Utilização da mão de obra indígena e o escambo. Lembra que nós falamos o que era o escambo lá na unidade 1, no nosso primeiro bimestre?
que escambo é a troca de mercadoria sem dinheiro, sem a moeda. Eu troco, no caso, o pau-brasil, eles trocavam por roupas, por armas, que era o que eles gostavam, que os índios se interessavam. Já os indígenas gostavam dos instrumentos que os portugueses traziam, como machados, pás, foice, facas, espelhos. Esse tipo de troca não usava dinheiro, sim o escambo, que era aquelas trocas que eles faziam. Agora, bora lá para a página 40 do nosso livro. Quando chegaram às terras que hoje são o Brasil, em 1500, os tripulantes da Espada de Cabral encontraram os indígenas do povo Tupi, Tupiniquim, e fizeram os primeiros contatos, que ocorreram de forma pacífica. No entanto, mesmo com o encontro pacífico, os costumes diferentes causavam espanto aos portugueses e aos indígenas. As roupas, a alimentação, o idioma, a cor da pele, eram algumas diferenças entre eles. Outra grande diferença entre os portugueses e os indígenas era a religião. Os indígenas acreditavam na existência de diversos deuses ligados à natureza, como o sol, a lua e os trovões. Já os portugueses eram católicos. Assim, uma das ações deles quando chegaram às terras brasileiras foi rezar uma missa que aconteceu no dia 26 de abril de 1500. Olha a imagem da missa aí. Aqui está um padre, eles fizeram uma cruz de madeira, construíram um altar e rezaram a missa. Prosseguindo. Agora nós vamos para a página 43. Outro tempo. Pindorama. As terras que hoje chamamos de Brasil já tiveram outros nomes. Para os indígenas do povo Tupi, por exemplo, elas eram chamadas de Pindorama. Já os portugueses que aqui chamaram elas o nome de Ilha de Veracruz, pois pensavam que se tratava de uma ilha. Conheça todos os nomes que o Brasil já teve. Olha só. Em 1500 era chamado Brasil de Ilha de Veracruz. Depois, Terra de Papagali. Em 1503, Mundo Novos, ou Novo Mundo. Em 1507, América. Em 1578, a Índia Ocidental. E no século XIX, Brasil. Então, os índios chamavam os portugueses de os índios chamavam o Brasil de Pindorama. Já os portugueses, quando chegaram, chamaram de Ilha de Veracruz, pois pensava-se que o Brasil era uma ilha. Então, esses aqui são todos os nomes que o Brasil já teve: Ilha de Veracruz, Terra de Papagali, Mundo Novos, América, Índia Ocidental e até chegar ao Brasil. Atividade da página 43. Continuamos na página 43. Observe a pintura na página anterior e responda. Qual acontecimento histórico foi relatado na pintura? Você vai responder. Em que ano ocorreu? B. C. O que os indígenas retratados estão fazendo? Em sua opinião, por que o pintor retratou os indígenas dessa forma? Letra E. A pintura foi feita quantos anos depois do acontecimento que ela foi relatada? Essa imagem que ele está falando é essa daqui, ó. A imagem da missa, da primeira missa no Brasil. Então, você vai analisar a imagem e vai responder todas as perguntas da página 43. Segunda, assinale abaixo a afirmação correta sobre a religião indígena. Primeiro, os indígenas acreditavam nos mesmos deuses que os portugueses. Você vai marcar um X se essa afirmativa for verdadeira. Se ela for falsa, você vai deixar em branco. Segunda, os indígenas acreditavam em deuses ligados à natureza, como o sol e a lua. Se for verdade, você vai marcar um X. Se não,
você vai deixar em branco. Prosseguindo, página 42 e 43. Alguns dias após a realização da primeira missa no Brasil, um dos navios de expedição de Cabral regressou a Lisboa para avisar ao rei de Portugal, Dom Manuel, sobre a confirmação da existência de terras do outro lado do oceano. No navio que retornou, havia uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, o escrivão da quadra. Era ele que escrevia todos os relatos que aconteciam na viagem. Essa carta foi o primeiro texto escrito no Brasil com a data de 1º de maio de 1500. Leia a seguir um trecho da carta por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, com seus arcos e seta, e andava folgando. E olhando-nos sentaram. E depois de acabada a missa, quando nós, sentados, atendíamos à pregação, levantavam-se muitos deles e começavam a dançar e saltar com um pedaço. A saltar um pedaço. Primeiro vamos entender o que é a palavra escrivão. Escrivão é a pessoa encarregada por anotar as informações ou os acontecimentos escritos. Página 43. Quem é o autor do primeiro texto escrito no Brasil? Você vai ler o texto e vai responder. Segundo, a carta de Caminha e que os... Segundo a carta de Caminha, o que os indígenas fizeram? Letra A, durante a missa, e B, depois da missa. Você vai colocar o relato. 3. A carta de Caminha mostra o olhar dos navegantes portugueses sobre os indígenas. Imagine que você estivesse presenciando a cena do encontro dos indígenas com os portugueses. Como você descreveria a cena? Você vai escrever no seu caderno. Vou explicar de novo. Você vai ler o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha e você vai se colocar no lugar dos navegantes. Você vai imaginar presenciando a cena do encontro de indígenas e portugueses. E como você vai descrever essa cena, você vai escrever no seu caderno. 4. Que tal escrever uma carta relatando algumas de suas descobertas ou vivências? Para isso, siga o roteiro abaixo. Primeiro, pense em uma pessoa para quem você pudesse enviar uma carta que narrasse algum acontecimento da sua vida. 2. Escreva na carta o local e a data, Manaus e o dia que você for escrever. Faça saudação à pessoa que lerá sua carta. Você pode colocar: estimada professora Sara, prezados papais e mamães. É assim que você vai responder. 4. Escreva o que desejar e relate a sua experiência. Você pode contar o que você está passando em casa, o que nós estamos passando em casa com essa quarentena, as coisas que você está fazendo, as coisas que você tem vontade de fazer e no momento você ainda não pode. Você vai fazer no final uma despedida, vai assinar a carta e quando você voltar você vai trazer essa cartinha no seu caderno, ok? Agora eu vou mostrar para vocês essa imagem. Essa imagem aqui, muitos conhecem essa menininha linda aqui. Essa menina linda aqui é a minha filha, a Laura. Nós visitamos uma aldeia aqui em Manaus, lá pelo Tarumã, em 2015, que ela ainda tá pequenininha, lá no Cipiá. Olha como é que é a maloca por dentro. Isso é um vídeo. Vou já colocar o vídeo para vocês verem rapidinho, tá bom? Vamos lá olhar? Esse vídeo ela tá cantando, tocando aí um instrumento de som dos indígenas. Nós tínhamos acabado de presenciar o ritual. Aí é Laura, mano. Então, ela estava imitando
o ritual. Atividade agora do caderno. Agora você vai pegar o seu caderno de história. Já tem as atividades do livro, que algumas você vai precisar transcrever para o caderno. E você vai fazer mais essa daqui. Pesquise em jornais, revistas e na internet notícias sobre a situação dos grupos indígenas na atualidade. Perceba, principalmente, que a maioria das reportagens irão se referir às questões de terra. Isso já é um assunto da nossa próxima aula. E quando você pesquisar, pode ser uma pesquisa de no mínimo 10 linhas. 10 linhas. Você vai falar um pouquinho sobre a atual situação indígena na atualidade. Mínimo, repetindo, 10 linhas. Posso fazer um pouquinho a mais, professora? Pode, mas eu quero no mínimo no caderno 10 linhas, ok? Bom, crianças, a nossa aula de história se encerrou por aqui. Vamos agora, continuando com o livro que nós estávamos, agora nós vamos para a página 159. Obrigada. O lixo no município, unidade 3, vai da 159 até a 162. Vamos lá. Atualmente, um dos sérios problemas dos municípios é a grande quantidade de lixo gerado todo dia. Nós sabemos que todo dia nós geramos lixo doméstico, geramos vários outros tipos de lixo, que na verdade nem era para ser chamado lixo, era para ser chamado resíduo. Resíduo doméstico, resíduo hospitalar, resíduo metálico, todos os tipos de resíduo que normalmente as pessoas chamam de lixo. Você já reparou a quantidade de resíduo que você, sua família e seus amigos produzem? Imagine então a quantidade de resíduos de um município inteiro. Olha só a imagem que eu coloquei no nosso mapa mundi, como se fosse o globo, né? Como se fosse o nosso planeta. E aqui ao redor é só lixo. Imagine o lixo da cidade de Manaus inteiro. Bem grande, né? Todo esse lixo tem vários destinos, entre eles os lixões, aterros sanitários, usina de compostagem, coleta seletiva e reciclagem. No lixão, o material recolhido é descarregado sem nenhum tratamento. Já nas usinas de compostagem, o resíduo sólido, lixo, é recolhido e transformado em adubo. Página 162. Veja o funcionamento de um aterro sanitário na ilustração a seguir. Sistema de drenagem, tratamento de chorume. Ele tem o sistema da drenagem dos gases, olha aqui, ó, o dreno dos gases, a sala de cobertura, a saída de tratamento, a camada impermeável e permeabilizante, ó, o setor concluído, o setor de expulsão, o setor de preparação, a célula de lixo. No aterro sanitário, o lixo é coletado e depositado em um lugar em que o chorume produzido pelo lixo em decomposição é recolhido sem poluir o solo. Mas o que é chorume? É um líquido poluente produzido pela decomposição do lixo, em que ele tem cor escura e o odor nausente. Decomposição, apodrecimento. Então, o que acontece? Os resíduos são, principalmente resíduos domésticos de alimento, eles se desidratam, se decompõem, fica aquele chorume, aquela aguinha fedida, que isso aí, quando o lixeiro vai levar o lixo e ele passa, sai aquela água que fica normalmente no meio da rua sujando tudo. Na coleta seletiva, são recolhidos materiais que podem ser reciclados, como papel, plástico, papelão, latinha, alumínio. A reciclagem ela é muito importante, porque é por meio dela que podemos reutilizar materiais e produzir novos materiais, reduzindo a quantidade de matéria-prima retirada das árvores, da natureza, e o lixo desenvolvido por ela. Observe a imagem. A imagem do nosso livro está destinando
plástico, metal, resíduos orgânicos, papel e vidro. Materiais recicláveis permitidos. Na lixeira vermelha, plásticos, garrafas, sacos, sacolas, potes, tampas e utensílios domésticos. Na lixeira amarela, metais, latas em geral, peças de alumínio, de cobre, de chumbo, de bronze, de fios e pequenas sucatas. Normalmente aqui na nossa cidade tem o carro da sucata, né? Ele passa, aí as pessoas que têm esses materiais como cobre, bronze, fio, pequenas sucatas, eles revendem para reciclagem. Materiais recicláveis permitidos. A lixeira verde, os vidros, garrafas, frascos em gerais, potes, copos de qualquer cor. A lixeira azul, papéis, jornais, revistas, cadernos, papéis de escritório, embalagem e papelão. No caso do papel, criança, a reciclagem ele é muito, muito, muito importante. Por quê? O papel, ele vem da árvore, da celulose. Tem a celulose dentro da árvore e dela é feita o papel. E já imaginou a quantidade de papel que nós usamos, que nós escrevemos, que às vezes a gente erra e rasga e joga fora? Imagine quantas árvores estão sendo derrubadas nesse momento. Então, é muito importante a reciclagem, porque quando você recicla, dá para se fazer papel higiênico reciclável, que é aquele papel higiênico no comércio que fica bem escurinho, papel para você escrever. Tem umas folhas de papel que elas são todas uns pedacinhos de papel e ela tem assim uns tracinhos bem coloridos. Então, é muito importante a reciclagem. Vamos agora para a página 161. Você saiba mais. Você sabia que uma pessoa gera, por ano, mais ou menos 300 quilos de resíduo, lixo? É muito. Não? Mas você pode contribuir para mudar essa situação. Basta estar atento aos 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Trata-se de consumir somente o necessário e evitar desperdício. E reutilizar tudo aquilo que é possível, separar corretamente o lixo reciclado. Por isso que a gente tem que fazer a coleta seletiva, porque com a coleta seletiva nós vamos separar o lixo de forma igual e temos que também ter a consciência de consumir apenas o que vamos utilizar. Atividade. Você vai responder oralmente, em voz alta, na sua residência, quais são os destinos do lixo de acordo com o respectivo tipo. Nós temos o lixão, o aterro sanitário, a usina de compostagem e a coleta seletiva. Ele está dizendo que você tem que classificar como é a coleta de lixo, de acordo com o lixão, com o aterro, com a usina de compostagem e a coleta seletiva. Então, esses são os destinos do lixo. O destino do lixo é lixão, aterro sanitário, usina de compostagem e coleta seletiva na primeira pergunta. Professora, eu posso escrever isso na minha atividade? Pode, você pode escrever aqui no cantinho do livro. Responda oralmente quais são os destinos do lixo de acordo com o respectivo tipo. Cada lixo tem um tipo, então ele pode ir para o lixão, aterro sanitário, usina de compostagem ou para a coleta seletiva. Pinte cada lixeira com a cor correspondente ao tipo de lixo que ele está destinado. Olha só, nós temos aqui as cores: verde para vidro, lixeira azul para papel, lixeira vermelha para plástico e para metal amarela. Ok? Aqui no Brincando, da página 162, ele está dizendo para você fazer um vaso de planta com a garrafa PET. Nós podemos fazer na sala, mas se você quiser fazer em casa, você pode seguir o roteiro que está aqui, a explicação, passo a passo, e efetuar. Concluir. Agora vamos para o município. O município faz parte de um estado, página 163 a 166.
Você já estudou que o município é uma parte do estado? Já estudamos, já falamos sobre o município, que ele faz parte do estado, que o nosso município é Manaus, tudo isso. Você aprenderá que o estado que você mora, o Amazonas, também faz parte da área maior do nosso país, o Brasil. Observe os mapas. No nosso livro, nós temos o do município de Porto Velho, mas você vai olhar aqui para o município do Amazonas, que é o nosso município e o que está aqui. Olha só, aqui no nosso slide, município do Amazonas, e olha ele destacado em vermelho aqui no mapa do Brasil. Na legenda, os quadradinhos, os pontilhados são a fronteira do estado. Aí embaixo, aqui, a fronteira do estado. Aqui a fronteira internacional. E aqui de vermelho, a capital do nosso estado, Amazonas. Página 164. Todo país tem um município chamado de capital. Brasília é a capital do Brasil. Nesse município, há a sede do país que acolhe os poderes legislativo, executivo e judiciário. É em Brasília que o presidente do país trabalha. Lembre-se que todo município tem uma sede e que também é uma sede da administração do governo municipal, onde prefeitos, secretários e servidores administram o município. A capital dos estados. Assim como o país, cada estado também tem uma capital que exerce importante função administrativa. Na capital do estado, trabalha o governador, a pessoa responsável pelo poder executivo estadual, e nesses municípios se localizam os poderes legislativo e judiciário estaduais. Lembra lá na nossa atividade, lá no primeiro bimestre, nós fizemos uma atividade que nós copiamos os 62 municípios que o Amazonas tem em ordem alfabética. Então, o nosso Amazonas ele tem 62 municípios e segundo os dados do IBGE do ano passado, de 2019, nós temos 4, milhões de habitantes. É muita gente, meu povo. Prosseguindo. Agora nós vamos para a atividade na página 165. Observe o mapa a seguir e faça o que se pede. Pinte de verde, na letra A, o estado em que você mora. Você vai pintar de verde o nosso estado, Amazonas. B, pinte de amarelo os estados que fazem fronteira com o seu. No caso, nós fazemos fronteira com Acre, Rondônia, Pará e Roraima. Ok? Repetindo, observe o mapa do Brasil a seguir e faça o que se pede. Letra A, pinte de verde o estado em que você mora. Você mora no estado do Amazonas. B, pinte de amarelo os estados que fazem fronteira com o seu. Quem faz fronteira com o Amazonas? Observe o mapa. Acre, Rondônia, Pará e Roraima. C, pinte os demais estados, cada um com uma cor diferente. 2. Decifre o código escrevendo a primeira letra do nome de cada figura e descubra qual é o maior estado do Brasil. E no seu lindo caderno, olha só, gente, a imagem da cidade em 360 graus. Nossa Manaus é muito grande, é muito linda. E merece ser bem cuidada por mim, por você, pelos nossos governantes, porque ela que é a nossa casa. Agora vamos para a atividade do caderno. Escreva em seu caderno o nome de todos os estados e capitais do mapa político da página 165, conforme o modelo. Você vai fazer tipo um quadrozinho e vai colocar estado, vai passar uma linha e capitais. Amazonas, o nosso estado, você vai começar por ele, e Manaus. Os outros você vai colocando até chegar no último. Bom,
A nossa aula de geografia acabou. Agora nós vamos pegar o caderno de língua portuguesa, de português. Nós estamos falando essa semana de tio e acento circunflexo, dos sinais e dos acentos, né? Vamos relembrar o que é o tio. Tio é o nome do sinal que aparece em várias palavras, como limão, fogão, mãe, anão. Colocamos o tio sobre as vogais A e O para dar um som nasal, isto é, um som que sai parte pela boca e parte pelo nariz. Então, já sabemos a definição do tio. Agora, vamos para o acento circunflexo. Qual é a função, professora, do acento circunflexo? Para que ele é usado? O acento circunflexo ele é usado para fechar o som das vogais e, ao mesmo tempo, indicar a sílaba tônica, como nas palavras buquê, metrô, três, purê, ciência, judô, entre outras palavras. Marcar a diferença entre monossílabas quase iguais, como eles têm, como na palavra tem, e eles têm. Nessa palavra tem, nós temos frase que nós escrevemos sem o acento circunflexo e com o acento circunflexo. Só que, nessa aula agora de hoje, o que é que você vai fazer? Você vai apenas usar o seu caderno. Nós vamos fazer exercícios, que agora eu vou explicar para vocês. Balão de palavras com tio. Você vai observar todas essas palavras que tem dentro do balãozinho e você vai copiar todas as palavras com ão. Vai pular duas linhas com ães, com ã, com ões, com ãos e com ães. Repetindo, balão das palavras com tio. Observe as palavras que estão dentro do balão e escreva-as conforme indicação. Palavras com ão, ães, ã, ões, ãos e ães. Repetindo, você vai copiar todas as palavras e vai dar duas linhas para copiar a outra, para não ficar nada misturado. Prosseguindo, cruzadinha do tio. Coloque na cruzadinha o plural das palavras. Pão, pães. Leão, leões. Tudo no plural. E depois, aqui embaixo, observe as palavras do quadro e faça dois grupos com elas. Você vai colocar terminada em ão e a terminada com M. Dois grupos. As palavras que terminam em M, temos botão, peão, caminhão, caminham e melão. E melão. Bem aqui. Do outro lado, peão, caminhão, melão e botão. Com ão, com tio aqui e as palavras sem tio aqui do outro lado. Professora, e agora eu não tenho como fazer a impressão dessa cruzadinha. Não se preocupe, você não vai deixar de fazer essa tarefa por isso. Você vai desenhar, meus amados, quadradinho por quadradinho. Na número 1, a palavra é pães, porque ela quer no plural. P-A-E-S. Não esqueça do tio na letra A. E assim você vai desenhar todos os outros. A segunda pergunta, você vai fazer dois grupos de palavras, com tio e as sem tio. Primeiro grupo, as com tio. Segundo grupo, as palavras sem o tio. Prosseguindo. Acentuando as palavras. Agora ele já está falando, mudou o rumo da conversa. Agora ele já está falando de acento. Acentue corretamente as palavras abaixo. Todas essas palavras que necessitarem de acento, você vai acentuá-las. Agora, vejam quais são as palavras acima que melhor se encaixam nas frases. Renata vestiu o... Aí você vai procurar aqui, ó. O que a Renata vestiu e você vai colocar aqui. Mamãe comprou na feira. O que a mamãe comprou na feira? Ela pode ter comprado duas coisas na feira. Você vai procurar e vai responder. Papai
trocou a que queimou. O que o papai trocou que queimou? Também está aqui nesse quadro. E é o meu brinquedo favorito. Qual é o brinquedo favorito? Você também vai procurar. E comprei maçãs para mim e para você. Aí você vai colocar aqui, comprei maçãs, 2 para mim e 1 para você. Você vai colocar a resposta correta, ok? Esses exercícios é apenas de fixação, gente. Você já sabe o conceito. Qualquer dúvida, o conceito de tio está na página 98 e o conceito de acento circunflexo está na página 104. Bom, gente, chegou o final da nossa aula, espero que tenham gostado. Muito obrigada pela presença e amanhã tem mais.